Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos, Caroline, Carolina e Rafael. Os senhores estão me ouvindo? Está marcando ali. Estava marcando como alguns dos senhores vermelho ali, como problema de conexão, mas agora está tudo ok. Então, show de bola, vamos lá. Vamos dar continuidade de onde nós paramos. Nós vimos a ação de exigir contas, o começo da ação de exigir contas no nosso último encontro. Vamos concluir essa ação de exigir contas e começar a próxima, que são as ações possessórias. Como nós vimos no nosso último encontro, a ação de exigir contas, que é aquela regulamentada entre os artigos exigir contas, regulamentada entre os artigos 550 a 553, é cabível esse tipo de ação quando há um conflito de interesses relacionados ao dever de prestação de contas e a análise de eventual saldo remanescente quanto às contas quando elas forem prestadas, né? O STJ tem um entendimento no sentido amplo do cabimento dessa ação de exigir contas, o dever de prestar contas, ele pode decorrer de uma relação contratual, como um mandato, ou pode decorrer mesmo da lei, como no caso de um tutor, um curador, como nós tratamos na aula passada. E quando da prestação de contas, o que se vai analisar, vai se discriminar as receitas e despesas que se associam à administração do bem em nome alheio. Essas foram as principais informações que nós passamos no encontro passado, em caráter introdutório a respeito da ação de exigir contas. Hoje, em continuidade, nós veremos, como primeiro tópico, a competência da ação de exigir contas. E a ação de exigir contas, ela vai acabar aplicando a competência de foro daquela prevista no artigo 53, inciso 4º, a linha B do CPC. Artigo 53, inciso 4º, a linha B do CPC. O 53 prevê que é competente o foro, inciso 4º, do lugar do ato ou fato para a ação, a linha B que nos interessa, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. É o que se dá aqui na hipótese da ação de prestação, na ação de exigir contas. Aliás, outro detalhe, nós vimos que no Código de 73 haviam as duas modalidades, a ação de exigir contas e a ação de prestar voluntariamente as contas. E no Código de 2015, o procedimento especial é apenas da ação de exigir contas, quando o titular do direito das contas lhe exige quem tem o dever de prestar. Quando quem tem o dever de prestar pretende voluntariamente prestar em juízo, isso se dará pelo procedimento comum, já que não há um procedimento especial. Além dessa regra de competência de foro do artigo 53, inciso 4º, a linha B, nós temos uma questão aqui de acessoriedade que consta do artigo 553, no capítulo próprio da ação de exigir contas mesmo. Olha, as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador. Então vejam que o inventariante, o tutor
o curador, o depositário são exemplos de administrador. São exemplos de sujeitos no processo que administram bens alheios e que têm, portanto, o dever de prestar contas. Então, aqui nós temos belos exemplos. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário, de qualquer outro administrador, serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Então, aonde o inventariante foi nomeado, o tutor, o curador, o depositário foi nomeado, é que ele vai prestar contas em apenso. E o parágrafo único vai trazer como consequência, olha, se qualquer dos referidos no caput, inventariante, tutor, curador, depositário, qualquer outro, for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo. O juiz poderá sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Então, esses sujeitos processuais, eles são remunerados da sua atuação. Se causaram prejuízo a terceiros, ao titular do bem, eles vão pagar, vão compensar, o juiz pode determinar uma compensação, né? Aquilo que eles teriam a receber já vai diretamente a quem sofreu o prejuízo e, eventualmente, se ainda remanescer saldo, aí vai executar pelas vias convencionais de satisfação, de execução que os senhores verão em processo civil pátrio. Mas é uma regra especial, essa do artigo 553, as contas prestadas em apenso. E essa questão das contas prestadas em apenso decorre, por sua vez, da regra do artigo 61 do CPC. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Então, veja, nós temos um processo de inventário. A ação de exigir contas, prestação de contas do inventariante, ela é uma ação acessória. Então, vai tramitar no mesmo juízo do inventário. Por isso que o 553 prevê que vão tramitar em autos apenso. O 553 decorre, portanto, da regra mesmo do artigo 61 do CPC. Há uma relação de assessoriedade e principal. Assessoriedade na ação de exigir contas, na prestação de contas, e principal no processo principal, no processo autônomo, que vai ser o processo de inventário, o processo no qual foi nomeado o tutor, o curador, o processo no qual se deu a nomeação do depositário ou qualquer outro administrador. Então, sobre a competência, era isso que tínhamos para falar aqui com os senhores. Vamos tratar também a respeito da petição inicial da ação de exigir contas. Vamos colocar assim, item de número 2, para dar uma diferenciada ali. Item de número 2. Primeiro foi a competência, item 2, petição inicial. O que nós temos para trabalhar aqui com os senhores sobre a petição inicial? Vejam, em primeiro lugar, devem ser observados os requisitos do artigo 319 do CPC, que é o que trata sobre petição inicial como um todo. Okay? E, pelas regras especiais dos artigos 550 a 553 do CPC, nós podemos extrair que compete ao titular do direito das contas especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas e vai instruir com a documentação pertinente, a documentação que ele vier dispor, o que comprove. Então, olha, o 550, parágrafo 1º, o artigo 550, parágrafo 1º do CPC, vai prever que na petição inicial o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem os documentos, evidentemente. Nessa petição inicial, deve ser formulado naturalmente o pedido de prestação de contas. Então, nós teremos pedidos. Primeiro pedido de prestação de contas, que é uma obrigação de fazer, e um segundo pedido
que é um pedido condenatório de pagamento do saldo remanescente, de eventual saldo remanescente, né? Esse saldo remanescente ele é eventual. O titular do direito ele nem sabe se tem algo a receber, porque ele quer ver as contas justamente para isso. Então, o pagamento do saldo remanescente, que é eventual, é um pedido de natureza condenatória da obrigação de pagar quantia. Portanto, são os dois pedidos que devem ser formulados na ação de... o 550 caput, ele não fala especificamente desses pedidos, mas olha o que o caput prevê. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas. Nós vimos que a titularidade do direito de exigir contas pode decorrer da lei ou de um contrato, né? Então, quem se afirma titular vai requerer a citação do réu para que preste as contas ou ofereça a contestação. Então, a prestação das contas é uma obrigação de fazer. E a apuração de saldo remanescente, ela decorre da análise das contas. Por isso que eu lhes digo que ela é eventual. Okay? Os pedidos são aqueles lá em cima, portanto. E quanto aos pedidos, incide o artigo 324, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC. Artigo 324, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC. O artigo 324, ele no seu caput prevê como regra que o pedido deve ser determinado. Pedido determinado. E no parágrafo 1º, que é o que nos interessa aqui, tem a exceção, que é o pedido genérico em algumas hipóteses. É lícito, porém, formular pedido genérico, inciso 3º, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. É exatamente a hipótese aqui. Quanto ao pedido de condenação ao recebimento de quantia, o autor não vai formular o quanto que ele quer, ele nem sabe se ele tem direito. Na verdade, há uma insegurança, ele não sabe se ele tem direito, porque ele não viu as contas. Ele quer justamente ter a prestação das contas para até ver se ele tem algum saldo remanescente ou não. Ele pode analisar as contas e, beleza, 0 a 0, ok. Ou, analisando as contas, tem um saldo meu a apurar, então aí eu quero a condenação. E ele não sabe qual é esse saldo. Ele depende da análise daquela apuração que nós vimos dos créditos e débitos, que as contas irão discriminar. Então, justamente aquele que tem o direito de prestar, o direito de receber as contas, o titular do direito de exigir contas, ele vai a juízo para ver as contas prestadas, obrigação de fazer, e, eventualmente, em havendo saldo, ele vai pedir a condenação. Então, essa é uma hipótese excepcional que admite a formulação de pedido genérico, uma vez que a determinação do valor da condenação depende de um ato a ser praticado pelo réu. Qual é o ato a ser praticado pelo réu? A exibição, a prestação das contas. Então é isso, a primeira parte desse nosso encontro seria definir competência e tratar sobre a petição inicial. Agora passaremos sobre o procedimento. Vou tomar um café. Vamos falar sobre o procedimento em si. No que diz respeito ao procedimento da ação de exigir contas, que é o que nós estamos vendo aqui, a primeira informação que eu tenho para lhes dizer é o seguinte: esse é um procedimento dividido em duas fases. Nós temos duas fases muito bem pontuadas aqui. E aí os senhores já podem até intuir pelo que nós falamos até agora. Na primeira fase, o que se vai investigar, o que se vai fazer é uma análise quanto ao dever de prestar as contas.
porque alguém vai se afirmar, o autor vai se afirmar titular do direito de exigir contas, e o réu pode voluntariamente prestar contas ou pode contestar, dizer que não tem que prestar contas nenhuma, que não é a sua obrigação. E aí vai ter uma discussão incidental, o juiz vai decidir se o réu tem que prestar contas ou não. Isso é o que se trata na primeira fase. Na segunda fase, o que nós vamos analisar, nós teremos então judicialmente uma análise quanto a eventual saldo remanescente. Então, a segunda fase, ela depende da procedência da primeira, naturalmente. Nós teremos a segunda fase, a análise das contas, uma vez que as contas tenham sido prestadas. E aí, prestadas as contas, portanto, o juiz vai, as partes vão discutir e o juiz vai depois decidir se há algum saldo remanescente a condenar qualquer das partes. Nessa primeira fase, vamos analisar agora separadamente, essa primeira fase, que, como eu lhes disse, tem como objetivo analisar o dever de prestar contas em si, o réu será citado, como nós vimos no caput do artigo 550, vou trazer aqui de novo para vocês. Olhem o caput do artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste, ou ofereça a contestação no prazo de 15 dias. Então, contestação em 15 dias não tem especialidade nenhuma. Aqui o que nós temos é o seguinte: o autor da ação de exigir contas, ele se afirma titular de exigir contas, ação de exigir contas. E o réu pode contestar o seu dever de prestar contas, ou ele pode voluntariamente prestar contas. Naturalmente, veja, o caput fala contestar em 15 dias. Quando o réu não contesta, ele é o quê? Ele é revel. Então, na verdade, nós temos a possibilidade, item de letra A prestação voluntária das contas. Primeira hipótese do réu. O que vai equivaler ao reconhecimento da procedência desse pedido de prestar contas. Segunda hipótese, item de letra B. O réu pode contestar. Contestação do dever de prestar contas. Olhando pelo lado do réu, o réu contesta o seu dever de prestar contas. Se o autor alega ter o direito de receber as contas, de exigir as contas, o réu contesta, alega não ter o dever de prestar as contas. E, naturalmente, nós temos como uma terceira hipótese possível a revelia. O réu pode ficar revel. E aí, olha o que prevê o parágrafo 4º do 550. O 550, parágrafo 4º, prevê: se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. Mais precisamente, o 355, inciso 2º, que é o julgamento antecipado do mérito. Vejam se os senhores vão se lembrar, é o efeito processual da revelia. Artigo 355, inciso 2º. O juiz vai julgar antecipadamente o mérito se o réu for revel, ocorrer o efeito do artigo 344, que é a presunção de veracidade, e o réu não produzir prova contrasposta nos termos do artigo 349. Algo nesse sentido, assim. É o efeito processual da revelia. Então, é nesse sentido que consta ali do parágrafo 4º do artigo 550 do CPC. A letra A ali, hipótese em que a prestação voluntária das contas, vejam que consta do parágrafo 2º, mas eu não quero, peraí que eu não quero bagunçar aqui. Então, letra A.
prestação das contas. Aí olha o 550, parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1º desse livro. O capítulo 10 é o que trata do julgamento, o julgamento conforme o estado do processo que nós vimos no período passado, em processo civil 1, no procedimento comum. Então, as partes já terão se manifestado, o réu terá prestado e o autor já terá se manifestado e impugnado sobre as contas, as partes produzirão prova, o juiz vai decidir. É basicamente isso que está dizendo. Vai seguir o procedimento comum quanto a esse ponto. Tá? Mas isso é propriamente já o início ali da segunda fase. Como eu lhes disse, essa primeira fase é para analisar o próprio dever de prestar contas em si. E aí, para fechar essa primeira fase, não atropelar e começar a segunda, há uma divergência quanto à natureza do ato decisório. Então, quando o juiz decide a respeito do dever de prestar contas, seja julgando procedente, na verdade, julgando procedente seja afirmando que o autor tem razão, né, deferindo a determinação de prestação de contas ao réu, ou quando o juiz conclua que não há o dever de prestar contas, ou seja, qual é a natureza, em qualquer sentido que seja, de procedência ou improcedência, em relação a essa primeira fase, quando o juiz se pronuncia a respeito do dever de prestar contas. Isso é uma sentença lá do artigo 203, parágrafo 1º, ou seria uma decisão interlocutória do artigo 203, parágrafo 2º. Com o Código de 2015, o traço distintivo entre sentença e decisão interlocutória restou como sendo basicamente o critério topográfico, né? Ambos são decisões, ambos têm aptidões de proferir decisões e julgar inclusive o mérito. Nós vimos pelo 356, no período anterior, que a decisão interlocutória passou a poder julgar o mérito, que é uma tremenda novidade no Código de 2015. E a mudança e a distinção é que a sentença é a decisão que põe fim, ao passo que a decisão interlocutória é uma decisão em curso, uma decisão incidental no procedimento. Então, vejam, havia uma discussão mais intensa antes do Código de 2015, se esse ato do juiz que julgava a existência do dever de prestar contas ou não, se isso era uma sentença. E prevalecia até o entendimento de que esse era um procedimento com duas sentenças. Porque o mérito da ação de exigir contas era o dever de prestar contas. E depois se analisava o eventual saldo. Então, quando o juiz julgava se havia o dever de prestar contas, seria uma sentença. E se nas contas houvesse saldo, depois haveria uma nova sentença. Seria uma ação excepcional com duas sentenças. Como no Código atual a decisão interlocutória passou a bem poder julgar o mérito, e não há dúvida quanto a isso, vejam o artigo 356, vejam o artigo 1015, inciso 2º. O 1015 nós não estudamos ainda, ele está lá nos recursos, mas ele atua também nesse sentido de permissão na decisão interlocutória apreciar o mérito. Então prevalece o entendimento, tá? Atualmente prevalece o entendimento no STJ de que a primeira decisão, então vamos lá, a primeira decisão desse procedimento, qual é a primeira decisão desse procedimento? Aquela que se pronuncia sobre o dever de prestar contas, que ela teria, portanto, natureza de decisão interlocutória. Artigo 356, 1015, inciso 2º, 203, parágrafo 2º. Seria uma decisão que, mesmo pronunciando sobre o mérito, não teria aptidão
necessariamente de colocar fim ao processo. Agora, nós temos uma hipótese em que a decisão que se manifesta sobre o dever de prestar contas, ela pode colocar fim ao processo, que é quando é improcedência, né? Então, esse raciocínio que eu construí é quando ela afirma o dever de prestar contas. É a procedência, né? Então, a decisão de procedência do dever de prestar contas, ela é interlocutória, porque o réu vai prestar contas e depois, no mesmo processo, vai analisar se as contas estão certas ou estão erradas. Então, a primeira decisão que impôs o dever de prestar contas, ela não é uma decisão que vai colocar fim ao processo, à fase cognitiva. Agora, a decisão que julga improcedente e diz, autor, o réu não tem dever nenhum de te prestar contas, vai acabar ali. O máximo que se pode fazer é interpor recurso e subir. O procedimento acaba na instância originária. Então, é isso. Essa primeira decisão, sendo de procedência, ela será decisão interlocutória, sendo de improcedência, ela será uma sentença. Os senhores têm sempre que analisar, ao diferenciar sentença de interlocutória, é justamente essa discussão, essa percepção, se vai colocar fim ao processo ou não. Isso é um critério que tem sido bem, vamos assim dizer, bem firme e bem seguro com o Código de 2015. Tá? Pois bem, então isso é o que tínhamos para falar a respeito dessa primeira fase do procedimento, a fase que investiga a essência do dever de prestar contas. Agora nós veremos, uma vez que se tenha prestado contas, se as contas estão corretas, se há saldo a apurar. Então nós passaremos ao estudo da segunda fase do procedimento da ação de prestar contas. E essa segunda fase, como já assentamos lá em cima, olha, ela se dedica à análise quanto a eventual saldo remanescente. Como nós vimos lá em cima, agora nós vamos então analisar as contas, não é isso? Como a gente já tinha adiantado ali em cima, as contas podem ser prestadas voluntariamente pelo réu. Então, a primeira hipótese que nós temos são as contas prestadas voluntariamente pelo réu após o recebimento da citação. Vejam mais uma vez o que consta do artigo 550 caput. O réu, ele é citado para prestar contas. Aquele que se afirma titular do direito de exigir contas, o autor vai requerer a citação do réu para que as prestes ou conteste. Essa parte final, conteste o dever de prestar contas, é a primeira fase. Nós já vimos. A hipótese intermediária ali, ó, citação do réu para que preste a conta, preste ou ofereça, para que preste as contas, é que nós estamos tratando aqui. Quando o réu presta as contas voluntariamente. E aí, vamos ver. A segunda hipótese são as contas prestadas por cumprimento da decisão judicial. Qual seria essa segunda hipótese? Lá na primeira fase, o réu não prestou voluntariamente, não. O réu ou ficou revel, nós vimos que vai aplicar 355, julgamento antecipado do mérito, ou o réu contestou o dever de prestar contas, e chegou uma hora que o juiz decidiu. Então, ao julgar a primeira fase, o juiz decidiu pela existência do dever de prestar contas. Se nós estamos cogitando da segunda fase, que é a análise das contas em si, das contas prestadas, azul e vermelho, apuração dos haveres e dos débitos, crédito e débito, é porque a conta foi prestada. Ela não foi prestada voluntariamente pelo réu, porque é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, o réu presta as contas porque obedece uma decisão judicial.
Decisão da primeira fase que impôs o dever de prestar contas. E nós temos uma terceira possibilidade, que são as contas prestadas pelo autor. As contas prestadas pelo autor. Eu quero começar por ela, na verdade. Como assim as contas prestadas pelo autor? Vamos ver o que consta do artigo 550, parágrafos 5º e 6º. As contas prestadas pelo autor está no artigo 550, parágrafos 5º e 6º. Vamos começar logo por essa hipótese. Olha lá. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar contas. É a decisão da primeira fase, né? Vai condenar o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. Olha agora. Sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Então, quando a decisão da primeira fase condena o réu numa obrigação de prestar contas em 15 dias, em não sendo cumprida essa determinação, o autor pode trazer as contas. E o autor traz as contas e o réu não pode impugnar. Veja como é que isso é desvantajoso para o réu. E o parágrafo 6º vai prever a segunda hipótese que nós temos ali. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5º, 15 dias, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Então, para fecharmos essa terceira possibilidade, são as contas prestadas pelo autor. Quando que o autor vai prestar as contas? Quando o réu, uma vez condenado à obrigação de fazer prestação das contas, não as cumpre. E aí, então, a lei determina que o autor apresente as contas que ele supõe. E aí, uma vez que o autor traga as contas em 15 dias, o réu não pode impugnar. É o que consta da parte final do parágrafo 5º. E o procedimento vai seguir para análise de produção de prova eventual, inclusive a pericial, como disse ali a lei. Agora, nas hipóteses, né? Nas hipóteses 1 ou 2, ou seja, quando as contas são prestadas pelo réu, hipóteses 1 ou 2 em cima. Quando as contas são prestadas pelo réu, hipótese 1, as contas foram prestadas pelo réu voluntariamente. Hipótese 2, as contas foram prestadas pelo réu coercitivamente, obedecendo uma decisão judicial. Vejam o que prevê o parágrafo 2º do artigo 550. Artigo 550, parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1º desse... Ou seja, uma vez que o réu traga as contas, foi o que nós falamos ainda há pouco, uma vez que o réu traga as contas, voluntariamente ou cumprindo decisão judicial, o autor é ouvido em 15 dias e o procedimento segue esse capítulo 10 é o do julgamento conforme o estado do processo. O que significa isso? O juiz vê se ele já pode julgar com as contas prestadas de manifestação do autor. Se ele não precisar de provas, ele vai julgar. Se ele precisar de provas, ele vai determinar a produção probatória, artigo 357 do EC, aquela decisão de organização do processo. Vai indicar os fatos que pretende ver prova produzida, quais serão as provas que ele pretende produzir e tudo o mais. Olha o que prevê o 550, parágrafo 3º, que é o que nos falta desse 550. A impugnação das contas apresentada pelo réu, quem impugna as contas apresentadas pelo réu? O autor, né? A impugnação pelo autor das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Não se pode apresentar uma contestação, uma impugnação, vamos assim dizer, genérica. Incide aqui, vamos dizer, o ônus da impugnação especificada, que o réu tem lá na contestação
de impugnar especificadamente os fatos que o autor trouxe na petição inicial, seria algo parecido aqui. Uma vez prestadas as contas, com os lançamentos todinhos, olha, no dia tal eu gastei tanto, está aqui o comprovante. No dia tal eu gastei tanto tal imposto. No dia tal eu paguei tal despesa. O autor tem que impugnar especificadamente e de modo fundamentado, argumentativo, claro, cada um desses lançamentos. Diferentemente do que previa o CPC de 73, as contas devem ser prestadas, e aqui já vamos ao artigo 551. Olha, as contas do réu, seja voluntariamente ou por ordem judicial, quando o réu presta contas, essas contas do réu serão apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. É discriminar. Uma questão contábil, vamos assim dizer. O fluxo de caixa, né? Mal comparando. O que entrou, o que saiu e os motivos do ingresso e da saída. Agora, no Código de 73, o artigo 917, do CPC de 73, ele exigia contas mercantis, que é um modelo, um tipo específico lá da área da contabilidade, que é algo mais complexo e mais formal, vamos assim dizer. E o Código de 2015, o atual, não repete essa exigência. Quando ele vê ali, ele diz na parte inicial, as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, de qualquer modo. Então há uma liberdade quanto à forma, não há um modelo fechado. O que ele precisa é demonstrar as receitas, a aplicação de despesas e os investimentos, se houver. Ok? E aí nós vimos que, uma vez que o réu preste as contas adequadamente, o autor pode impugnar. Ele vai impugnar de modo específico. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente documentos justificativos dos lançamentos que foram individualmente impugnados. Ou seja, quando o réu presta contas, ele não precisa prestar conta e trazer documentação. Ele só conta uma tabela, o balancete. E o autor vai impugnar, ou ele vai concordar de início, ou ele vai impugnar. E com o que for impugnado, o réu vai trazer as contas no prazo que o juiz fixar. Lembra que nós vimos lá em cima a possibilidade do autor prestar contas quando o réu não cumpre o prazo de 15 dias? Olha o que prevê o artigo 551, parágrafo 2º. As contas do autor, nos termos do parágrafo 5º do artigo 550, serão apresentados também de forma adequada. E as contas do autor já devem vir instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo que ele alega ter. Ok? Artigo 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo. A sentença vai analisar se as contas foram prestadas adequadamente, seja pelo réu, que é a regra, ou voluntariamente, ou cumprindo determinação judicial, ou pelo autor, quando o réu não cumpre, as contas vieram ao processo. O juiz vai sobre ela se manifestar. E aí aqui, justamente, o que acontece é que nós temos a possibilidade do juiz condenar o próprio autor. Quando que o juiz pode condenar o próprio autor? Quando nas contas ficar demonstrado que, na verdade, o réu gastou mais até do que recebeu do autor. Então, eu já trabalhei com os senhores o conceito de demanda de natureza dúplice. E a ação de exigir contas é uma demanda de natureza dúplice,
como eu vou especificar, trabalhar agora com os senhores. Só tomar mais um golinho de café. Estou com uma dor de coluna também, um pouco enjoada. Mas vamos lá. Vamos seguir para terminar aqui esse procedimento analisando a sentença e a natureza dúplice. Vimos pelo artigo 552 do CPC, trazer aqui, ó, a sentença vai apurar o saldo e vai constituir título executivo judicial. Vamos falar, então, agora, inicialmente, a respeito da sentença. A sentença que se pronuncia, a sentença que se profere nesse procedimento de exigir contas, é uma sentença eminentemente condenatória. Eminentemente condenatória. Na verdade, tanto a decisão interlocutória que fixa o dever, né, que fixa a obrigação de fazer, no sentido de prestar contas, que é a conclusão da primeira fase, tanto a decisão interlocutória que impõe uma obrigação de fazer, que é o cumprimento da obrigação de prestar contas na primeira fase, quanto a sentença final que apura o saldo remanescente, e essa que apura saldo remanescente, ela fixa uma obrigação de pagar quantia. E é que conclui a segunda fase. Faltou ali concluir isso. Essa sentença é que vai terminar a segunda fase. Nesses dois casos, a sentença ela é eminentemente condenatória. Condenatória é o tipo de sentença que impõe o dever de cumprir uma obrigação. E os ônus sucumbenciais, né, as custas judiciais, honorários advocatícios sucumbenciais, eles são estabelecidos de acordo com a postura das partes no processo. Então, vai exercer influência, por exemplo, se o réu, lá na primeira fase, prestou as contas voluntariamente. Vai incidir aqui sobre os ônus sucumbenciais, o princípio da causalidade como um todo, né? E aí a gente chega ao último tópico que eu separei para falar com os senhores sobre esse procedimento especial, que é a natureza dúplice dessa ação de exigir contas. O que significa falar em natureza dúplice dos procedimentos como um todo? O procedimento de natureza dúplice é aquele que admite a condenação do autor. Em geral, quando o autor vai a juízo, ele pede a condenação do réu, um provimento jurisdicional a favor do réu, a favor do autor, em desfavor do réu. O máximo que o autor perde, portanto, em geral nos processos, é deixar de ganhar. O autor vai a juízo e pede a condenação do réu a ele pagar 100 mil reais. O pedido é julgado improcedente, ele perdeu. O que significa esse perdeu? Ele não vai ganhar os 100 mil reais. Isso pelo menos quanto ao aspecto principal da sentença, né? Claro que os ônus sucumbenciais ele vai ter que arcar, as custas e honorários sucumbenciais. Mas quanto ao pedido principal, o fato dele não ter recebido do juiz um provimento jurisdicional favorável para que ele receba os 100 mil reais do réu, não quer dizer que ele tenha que pagar 100 mil reais para o réu. Isso é o que acontece de modo geral. Quando o autor sucumbe, em relação ao pedido principal, ele deixa de ganhar. É isso que significa perder. Nas ações de natureza dúplice, não é bem assim. Ação de natureza dúplice, eu costumo brincar, é uma via de mão dupla. Você pode ir tanto para um lado, tanto para o outro. E realmente é assim. Quando o juiz vai julgar, ele pode julgar tanto para um lado, quanto para o outro. Quando o autor juiz pede contas, e as contas são prestadas, o juiz, ao apurar saldo, pode apurar para qualquer lado.
Então, aqui o juiz não está vinculado absolutamente àquela ideia de congruência. Ficar preso, acaba sendo uma exceção. A ação de natureza dúplice acaba sendo uma exceção ao princípio da congruência e da distrição. Porque no pedido do autor não tem a sua condenação. Mas no pedido do autor tem a apuração de contas, de saldo. Então o juiz pode, ao julgar o saldo remanescente, chegar à conclusão que, na verdade, quem deve alguma coisa a quem é o autor que deve ao réu. O autor que foi a juízo pedindo contas e achava que estava no prejuízo, uma vez que as contas foram emprestadas e documentalmente comprovadas, o juiz pode chegar à conclusão que, na verdade, o réu que recebeu o mandato do autor, agindo em nome dele, que o réu, na verdade, chegou a botar dinheiro dele. E aí o autor pode ser condenado a pagar algo a favor do réu. Aqui o autor não vai só deixar de ganhar. O autor pode ser condenado, literalmente. Então, a ação de natureza dúplice, eu vou lhe dar a palavra, Carolina. A ação de natureza dúplice, como eu lhes disse, é aquela que admite a concessão de tutela jurisdicional a favor do réu, e aqui que é importante concluir, independentemente de um pedido expresso do réu nesse sentido. Porque nos procedimentos de modo geral, o réu poderia formular uma reconvenção, ou pedido contraposto. Na ação de natureza dúplice, não é necessário o pedido, na verdade é descabido, o pedido pelo réu de uma reconvenção, porque já é íncito, já é inerente, já é natural ao julgamento da ação de exigir contas, julgar tanto para um lado quanto para o outro. O juiz vai apurar saldo remanescente. Olha o 552. A sentença apurará o saldo. Não fala que vai julgar para um lado ou para o outro. A sentença vai apurar o saldo. Sendo apurado do devedor, aquele que tem direito às contas, né? O autor, sendo apurado o saldo devedor do autor, ou seja, a favor daquele que prestou contas, o réu, o juiz vai julgar improcedente o pedido e vai condenar o autor a indenizar o réu, independentemente de ter sido formulado pedido expresso nesse sentido nos autos. Por que é assim? Porque estamos diante de uma ação de natureza dúplice. Ok? Então é importante perceber isso. A ação de natureza dúplice é essa característica essencial. O juiz pode julgar nos dois sentidos. Diga, Carol, fica à vontade. Oi, professor, bom dia, tá me ouvindo? Uhum. Então, a minha dúvida era sobre essa ação de natureza dúplice. Nesse caso, o juiz pode julgar o saldo remanescente, mas na verdade ele vai identificar que quem não deve não é o autor, é o réu, é isso? Através... Não é que não deve, que quem deve é o autor e não o réu. Mas no caso, quem vai propor a ação é o autor. O autor é quem propôs a ação. O autor foi a juízo e falou: excelência, o réu tem que prestar contas, que é a primeira fase. Aí o réu prestou contas. E quando prestou contas, ficou demonstrado que o réu gastou mais dinheiro do que deveria. O réu que gerencia interesses do autor, vamos supor, eu vou para os Estados Unidos para fazer pós-doutorado em Harvard. E deixo contigo, Carolina, 100 mil reais para que você, nesse período aí de 2, 3 anos, que é o que eu suponho que vai durar a minha estadia lá, gerencie meus interesses por aqui. Quando eu volto, eu te procuro e falo: e aí, Carol, gastou dinheiro com o quê? Não, gastei tudo. Cadê a documentação? Eu vou separar e vou te dar e tal. Eu fico desconfiado e vou a juízo. Excelência, Carolina, deixei dinheiro com ela, ela tem o dever de me prestar contas em relação de um contrato que nós celebramos, eu passei um mandato para ela, eu quero que ela preste contas. Aí você vai e presta contas, seja voluntariamente, ou seja porque o juiz te mandou prestar contas. E quando você presta as contas,
Você mostra que, na verdade, aqueles 100 mil que eu te dei, você gastou todo, porque você pagou imposto, porque você pagou uma sentença que eu fui condenado, porque você pagou sei lá o quê, você pagou alimentos que tinha uma condenação que eu tinha que pagar alimentos para minhas filhas, os 100 mil reais não deu. E você tirou do seu bolso mais 50 mil. Em meu nome, você pagou 50 mil. Então eu te devo 50 mil, na verdade. E eu vou ser condenado a te pagar 50 mil. Então, na verdade, quem deve é o autor e não o réu. Não, não é sempre, tá, meu amor? Não é Nesse sempre. caso, é porque no Nesse caso. dúplice ele pode analisar as duas situações, né? No caso, inverter. Se ele pode entender que é o autor que realmente está correto, ou então é o réu que está devendo o autor. É isso, por isso essa natureza dúplice que tem essas duas situações. Não, veja bem. Que o juiz pode julgar procedente ou improcedente o pedido, isso é em todos os casos, né? Uhum. Não é que vai juiz que ela vai ganhar sempre. Aqui o que diferencia é que a ação de natureza dúplice é aquela na qual o autor pode ter contra ele uma providência jurisdicional. Se eu vou ao juízo e falo assim, excelência, a Carolina colidiu no meu carro e me gerou um prejuízo de 50 mil reais. Inclusive, meu carro tem mecânico agora mesmo, porque o motor de arranque deu ruim. Aí eu falo assim, olha, o motor de arranque do meu carro, que está indo agora pro... Acabei de acionar o seguro. O motor de arranque do meu carro, que está indo para a oficina agora, foi problema da Carolina. Ela que me causou esse dano. Nós sabemos que não foi você, né, Carolina? Você não tem nada a ver com a história. Eu não vou conseguir provar que foi você. Eu vou? Não vou. Vou perder esse processo, não vou. Essa sentença de improcedência vai me fazer te pagar alguma coisa? Eu te pedi 50 mil. O juiz vai jogar improcedente esse meu pedido. Mas você vai ganhar alguma coisa? Não. 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 De um modo geral, o autor, vai a juízo em face do réu. E eu tô te falando assim, excelência, a Carolina me gerou um dano. Ela tem que me ressarcir. E eu não provo que você me gerou o dano. A sentença vai ser de improcedência. Eu vou perder o processo. Mas eu tenho que te pagar alguma coisa? Não. Então, em geral, foi aquilo que eu falei. Em geral, quando o autor perde, ele perde e deixa de ganhar. Porque ele vai a juízo querendo ganhar alguma coisa. E quando ele perde, significa que ele não vai ganhar. Então, ele foi a juízo pedindo 50 mil de Carolina. Perdeu. Não vai ganhar nada. É isso que, em geral, acontece. Na ação de natureza dúplice, quando eu formulo um pedido, aquele pedido pode voltar contra mim. Entendi. Isso que ela é uma via de mão dupla. Né? Nas ações de modo geral, eu tô com a espada, né, Arthur e Carolina, eu tô meio que te agredindo, assim, eu tô indo a juízo contra você, guerreando, né? E você vai se defender pela contestação, o juiz vai julgar. O máximo que vai acontecer é eu deixar de ganhar. Na ação de natureza dúplice, o juiz pode me condenar, independentemente de você pedir algo. Então eu vou ao juiz dizendo que eu te deixei aquele dinheiro lá e você tinha que gerir meus interesses aqui e eu estou desconfiado que você gastou menos dinheiro, tinha que me devolver o restante. E você prova que, na verdade, você gastou mais do que eu te dei. Você botou do teu bolso, quanto que eu falei, 20 mil? Sei lá, você botou do teu bolso 20 mil. E eu estou te cobrando ainda. O juiz vai me condenar a te pagar 20 mil. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Aqui, o autor, ele é condenado a pagar algo por réu. Essa que é a diferença. Entendi. Nós não tínhamos falado de ação de natureza dupla, não? A última aula eu não consegui assistir porque meu pai tá com Covid e eu achei que eu tava com Covid também. Caramba. Aí peguei uma gripe, fiquei meio arriada aqui, mas graças a Deus o meu deu negativo, só que o do meu pai deu positivo e ele tá isolado aqui em casa. Aí na última aula eu não consegui estar presente, porque eu não tava muito. Você tá melhorando?
Tá melhorando, ele tá em casa, essa semana, sexta-feira, faz 14 dias. Aí ele vai hoje retornar ao médico, né, para poder ver como é que tá. Mas graças a Deus ele tá melhorando. Tá. Show de bola, então. Melhoras aí para vocês, tá? Então, se a gente não tinha falado de ação de natureza dúplice, tá falado agora. Mas eu acho que nós tínhamos falado, sim, na ação de consignação em pagamento, tá? Eu acho que nós tínhamos falado, mas aí deve ser por conta disso você não estava justificadamente na aula passada. Bom, então, nós fechamos a ação de exigir contas. Vamos para a próxima ação. Alguém tem alguma dúvida mais aí, senhores? Posso continuar? Tá tudo tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu ver quem está aí. Brian, Caroline, Carolina, Kiane, Miguel, Paulo, Rodrigo. Tudo tranquilo? Fala comigo, mestre. Mete bronca. Tranquilo. Então vamos nessa. Vamos nessa então. Já é. Então, pessoal, a próxima ação especial, o próximo procedimento especial que nós temos que ver são as ações possessórias. Provavelmente nós não vamos conseguir concluir nesse encontro de hoje. As ações possessórias estão previstas entre os artigos 554 e 568 do CPC, tá? Evidentemente, vou fazer uma pequena introdução aqui e apresentar as principais características sobre essas ações possessórias. Seguinte, as ações possessórias, elas se fundam naturalmente, primeira característica é essa, na proteção possessória, na proteção à posse, proteção possessória. Então, há desde Savigny, né, desde antes, na verdade, Savigny foi responsável pelo surgimento de uma discussão a respeito da natureza da posse, dos requisitos da posse, mas aí é direito material que estuda isso, né? Tem a teoria maior e teoria menor quanto à posse, haveria mais requisitos ou menos requisitos quanto aos atributos da posse, mas o que importa é o seguinte, que há uma proteção possessória, uma proteção à posse independentemente à propriedade. Então, a propriedade é uma coisa, a posse é uma coisa distinta, é um direito subjetivo distinto. Então, as ações possessórias, elas não se fundam na propriedade, naturalmente. Elas se fundam no direito à posse. É uma proteção da posse, do direito possessório, em face de fatos externos que possam vir a ofender, a lesionar a posse. E aí, a depender da natureza dessa ofensa, dessa agressão, vai cambiar, vai mudar o tipo de ação possessória. Vejam que ali está no plural, né? São as ações possessórias. Nós temos uma primeira ação de reintegração possessória, reintegração possessória. Nós temos uma segunda ação, que é de manutenção na posse, e uma terceira ação, terceira modalidade de ação, que é do interdito proibitório. Do interdito proibitório. Então, esse grupo, essa categoria das ações possessórias, elas se referem a essas três modalidades de ação. A ação vai ser ou de reintegração da posse, ou de manutenção da posse, ou de interdito proibitório. E nós temos aqui que diferenciar. Quando que será cabível a reintegração possessória? A reintegração da posse, a reintegração possessória, ela é cabível diante de esbulho possessório.
E no que consiste o esbulho possessório? O esbulho possessório é representado pela perda total da posse. Perda total da posse. Tanto a perda é em razão da perda total da posse que você vai buscar restituição, reintegração, restituir na posse. Vai pedir a restituição, se reintegrar no seu domínio em relação à posse, sua titularidade em relação à posse. A restituição, reintegração decorre do esbulho, que é a perda total. Agora, essa perda total, ela é de natureza qualitativa e não de natureza quantitativa. Então, o que classifica a perda total da posse é a natureza qualitativa, quer dizer, o não exercício do poder de fato sobre a coisa, o não exercício da posse sobre a coisa. Não é, portanto, uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Quando há uma invasão à propriedade, você imagine uma imensa porção de terra, uma invasão, aí há um cercamento, homens com força armada, escopeta, botam cercado mesmo, arame enfarpado, cerca elétrica, mina, ou seja, para demonstrar que realmente o possuidor antigo ele não consegue ingressar naquela fase, naquela área que foi ocupada. Não foi a propriedade, não foi a posse antiga como um todo que foi retirada. Mas o que importa, como eu lhes disse, não é a quantidade, é a qualidade. O que importa é que naquela parcela de terra, o antigo possuidor não exerce mais posse nenhuma. Ou seja, ele perdeu o exercício do poder de fato sobre a coisa no todo, qualitativamente. Não é quantitativamente, é qualitativamente. Nesse caso, seria um esbulho. Tá? Então, a reintegração de posse ela é cabível em caso de esbulho, quando o antigo possuidor, quando o possuidor legítimo, ele não preserva nenhuma posse, nenhuma parcela, nenhum atributo de posse. Já a manutenção na posse, vamos tratar agora da segunda modalidade. A manutenção na posse, ela não é decorrente do esbulho possessório, mas da chamada turbação possessória, ou turbação da posse. Como é que eu botei lá em cima? Esbulho possessório, então turbação possessória, para ficar homogêneo aqui. Se a reintegração possessória, item de número 1, decorre do esbulho possessório, a manutenção na posse, item de número 2, segunda espécie, decorre da turbação possessória. E na turbação possessória, não há perda total da posse, mas uma perda da posse. Há uma supressão, uma perda parcial da posse. É por conta disso, como você não perdeu no todo, você perdeu apenas uma parcela, que você busca a manutenção na posse. É porque uma parcela, uma qualidade na posse, você ainda mantém. Você quer preservá-la, você quer manter. Que é a manutenção da posse como um todo. E como eu lhes disse, aqui também é uma investigação de natureza qualitativa e não quantitativa. Então você vai aqui investigar se há alguma limitação ao livre e pleno exercício da posse. Nos casos de turbação possessória, há uma limitação ao livre e pleno exercício da posse.
do ponto de vista qualitativo. O interdito proibitório, por sua vez, que é a terceira modalidade, ele não decorre de uma agressão, de uma lesão, uma posse já consumada. Ele é um interdito proibitório, ele visa proibir a consumação. Então, ele tem um caráter preventivo. Ele é calcado na ameaça. Ameaça ou justo, fundado receio de lesão à posse. Então, aqui, a moléstia possessória, que se chama, né, agressão à posse, não é nem o esbulho possessório, perda total, nem a turbação possessória, perda parcial. Aqui não teve a consumação. Aqui nós estamos em via de acontecer a ameaça. Então, você pensa nesse movimento sem terra, né, que é um grande exemplo das questões possessórias, de conflito de terra. O movimento sem terra está do lado de fora da terra. Eles não invadiram ainda. Mas eles estão lá com cânticos de guerras e armas e dizendo que vão invadir, vamos invadir, vamos invadir. E não houve ainda a agressão. Você não sabe se vai ser perda total ou perda parcial. Você não... Nesses casos, é costumeiramente perda total. Você perde qualitativamente todos os atributos da posse, mas não aconteceu ainda. Então, se você quiser mover alguma coisa e pode, você vai mover um interdito proibitório. Você vai buscar a proteção da posse. Nesse caso, você tem a posse como um todo ainda, porque você ainda não foi agredido. A sua posse ainda não foi lesionada. Mas você vai demonstrar em juízo que você tem um fundado, um justo receio decorrente de uma ameaça. Então, aqui nós estamos diante de uma tutela preventiva. Tutela preventiva a direitos. Você quer prevenir o direito de manutenção, de preservação da sua posse em totum, como ela se encontra. A tutela preventiva, ela já estava consagrada no artigo 5º da Constituição Federal, de modo que não se pode ter dúvida do cabimento de uma tutela jurisdicional de ordem preventiva. Eu vou até pegar lá para os senhores, porque, em geral, nós tratamos aqui de exemplos nos quais a tutela ela é reparatória, né? Quando já se consumou a agressão. E aí vejam que, nesse caso, nós estamos aqui no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, essa redação que eu vou lhes trazer aqui só para fins de recordação, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão. A lesão é comum, né? No caso da lesão, seria reintegração de posse ou manutenção quando já houve a lesão. Ou ameaça a direito. A mera ameaça ao direito possessório gera o interdito proibitório. Não se pode ter dúvida disso. Agora, percebam bem, uma outra característica que, na verdade, né? Como é que eu botei lá em cima? Vou botar assim. Segunda característica, item de número 2, a fungibilidade, que está no artigo 554. Uma segunda característica das ações possessórias é a fungibilidade que há entre as ações possessórias. Por quê? Porque a determinação, se estamos diante de um esbulho ou de uma turbação, muitas das vezes ela é complicada. Porque nos casos concretos, não é tão fácil e tão simples como fica bonito aqui de colocar perda total, perda parcial, natureza qualitativa, não exercício do poder de fato sobre a coisa, ou uma limitação ao livre exercício do poder de fato sobre a coisa. Isso, na prática, não é tão fácil de você perceber exatamente se estamos diante de uma limitação absoluta ou de uma limitação parcial. Então, a lei trouxe essa característica da fungibilidade. E mais do que isso, uma outra necessidade da fungibilidade, já vou trazer o dispositivo para vocês. Essa realidade prática, essa realidade social, ela é muito cambiante, ela é muito dinâmica. Então, se você for a juízo
buscando um interdito proibitório, pode ser que quando o juiz venha receber a petição inicial, aquilo que era uma ameaça já virou uma agressão à posse. Pode ser que aquilo que começou com uma limitação parcial evoluiu para uma limitação total. Então, aquilo que era uma turbação vira um esbulho no curso do processo. Se nós fôssemos trabalhar, portanto, com o princípio da correlação, da distrição, da congruência, o juiz tendo que julgar precisamente o que foi pedido, o juiz tendo que julgar exatamente, precisamente, nos limites do que foi pedido, nós poderíamos ter problema aqui. Então, o que a lei trouxe? O que importa é a proteção à posse. Nós vamos proteger a posse, pouco importa em qual natureza for. Se o cara pediu uma coisa e a outra, nós vamos conceder a proteção possessória que for adequada. Se o cara pediu a coisa certa, né? Se o cara pediu a ameaça, o interdito, porque era caso de interdito, e no curso da demanda aquilo evoluiu para uma manutenção, uma turbação, uma manutenção, nós vamos dar manutenção. Se no curso da demanda o que iniciou com uma turbação virou um esbulho, o que foi pedido lá atrás foi uma manutenção, nós vamos dar uma reintegração. Porque nós vamos aqui conceder uma adequada proteção à posse. Vejam, portanto, o que prevê o artigo 554 do CPC. 554 caput do CPC. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, a parte pediu uma reintegração à posse, mas ela demonstrou e provou, na verdade, que não era o esbulho, era uma turbação. Ela deveria ter pedido a manutenção. Nós não vamos aqui nos preocupar com esses aspectos formais. Porque, ao fim e ao cabo, no final do dia, o que nós temos em todas elas é a mesma finalidade de proteção da posse. Tá? Então, percebam aqui que nós temos uma importante exceção ao princípio da correlação, a distrição, congruência, correlação, lá dos artigos 141, 492 do CPC, que eu tanto falo com os senhores. Vamos seguir. Esse foi o segundo, né? Vamos terceiro. Então, seguindo o estudo das ações possessórias, meus amigos, a terceira característica que eu quero conversar com os senhores é quanto à exceção de domínio. Exceção de domínio que está prevista no artigo 557. O que se chama exceção de domínio, eu vou lhe trazer aqui bem objetivamente o que significa, e depois eu explico de maneira mais ampla. Exceção de domínio significa a proibição de discussão de propriedade no curso de ação possessória. Porque, como eu lhes disse, o direito à posse, ele independe do direito à propriedade. São direitos autônomos. O proprietário, ele tem o direito à posse. Não significa que apenas quem tenha direito à posse seja o proprietário. Nas ações possessórias, o proprietário pode ser o réu, inclusive. O proprietário pode ser o réu. Não tem problema nenhum. E não adianta ele alegar, eu sou o dono. É minha propriedade. O que o juiz vai dizer? Caguei. Não vou nem analisar. Porque a lei está dizendo que você não pode discutir isso aqui, filho. Aqui é uma demanda, olha o nome, ação possessória, para discutir posse. Você agrediu a posse? É para responder isso. Você poderia agredir a posse para discutir isso? O autor tinha justa posse? Independente de quem é o proprietário. Imagina o proprietário que alugou o imóvel. Ele pode tomar a qualquer momento? Ou será que temos uma lei de locação para proteger? Eu não estou aqui tratando de lei de locação, claro, mas só para os senhores verem como é que há um desdobramento da propriedade. O fato de ser proprietário não justifica um direito absoluto sobre a coisa. Função social da propriedade e tudo mais. Então, há uma exceção de domínio
e nós temos também uma previsão no Código Civil nesse sentido. Deixa eu ver se eu pego aqui para os senhores. Está no 1210 do Código Civil, artigo 1210. Vou trazer aqui o 1210. O caput não tem a ver com o que nós estamos vendo aqui agora não, mas só no contexto que nós já tratamos na aula de hoje como um todo. O possuidor direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. As naturezas das agressões como nós vimos até agora. E, só para deixar claro, esse 1210, senhores, é do Código Civil, tá? Eu falei, mas eu não deixei isso claro ali, como a gente combinou. Sempre que for fora do CPC, eu trago para os senhores. Então, esse, agora que nos interessa aqui, 1210, parágrafo 2º do Código Civil. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Pouco importa se você é o proprietário. O proprietário não tem o direito, porque não é um direito absoluto a propriedade, o proprietário não tem o direito de agredir a posse de terceiros. Se ele cedeu a posse, ele não pode agredir a posse. A discussão na ação possessória é, portanto, sobre a existência da posse, a titularidade da posse, se houve agressão à posse. A finalidade é a proteção à posse, portanto. Não tem nada a ver com propriedade. A discussão ela é exclusiva sobre a posse, vedando cognição sobre propriedade. Quando a gente estudou cognição, não sei se os senhores vão se lembrar, no começo do período passado, nós vimos as espécies de cognição, mais precisamente a classificação da cognição. Bom, antes disso, o que é a cognição? Os senhores se lembram, né? Provavelmente, imagino eu. Falamos tanto no período passado. Cognição como atividade intelectual do juiz de análise para fins de formar o seu convencimento. O que o juiz analisa? Alegações e provas. Alegações e provas. E na classificação da cognição, nós temos, portanto, a classificação, a cognição no plano horizontal, que diz respeito à extensão das alegações. O que se pode alegar? Nós vimos que, em regra, a cognição ela é plena, sem restrições quanto ao que se pode alegar. Mas que um dos motivos para se criar procedimentos especiais era a limitação na cognição. Aí um grande exemplo. Então, a cognição no plano horizontal é a extensão das alegações. Em regra, não há restrição. É o que se chama de cognição plena, é o que se aplica lá no procedimento comum, que nós já vimos. Não estamos aqui, não. Mas, excepcionalmente, por previsão expressa de lei, é possível que nós tenhamos a tal da cognição limitada. E a limitação na cognição é justamente um dos motivos para a criação de procedimentos especiais. E aí, como eu lhes disse, isso se encontra no artigo 557 do CPC. Vamos trazer aqui o 557 do CPC. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Vejam que o 557, parágrafo único do CPC, é uma reprodução do 1210, parágrafo 2º do Código Civil.
há entendimento consagrado, inclusive do STF, no sentido de que isso não é uma restrição, uma sonegação de acesso à justiça. Tá? Então, o caput do 557, que diz que na pendência de ação possessória é vedado propor ação de reconhecimento de domínio, na verdade, a ação possessória ela atua aqui como uma condicionante suspensiva do acesso à justiça. Não é que há uma supressão, uma perda do acesso à justiça. Então, vejam, não se pode discutir incidentalmente na ação possessória propriedade, parágrafo único, nem pode, vamos supor, Arthur vai a juízo em face de Carolina, numa discussão possessória. O que o caput 557 está dizendo? Que a Carolina não pode propor uma ação com base em propriedade em face de Arthur. É vedado a propositura de uma ação em razão do reconhecimento de domínio. Porque não é para se discutir propriedade, a discussão originária é de posse. Mesmo, ainda que tanto incidentalmente, parágrafo único, quanto externamente ao processo. E há um entendimento de que isso não é uma restrição, uma supressão de acesso à justiça. É uma condição suspensiva do acesso à justiça ou do exercício do direito de ação. Agora, olha a parte final do 557. Nada impede que seja exercido o direito de ação em relação à propriedade mesmo, em relação a terceiro, né? Exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, Carolina pode discutir a propriedade daquele bem, sei lá, com meu vizinho, com minha mãe, com meu pai, que não comigo. Ok? Naquele exemplo que eu lhes dei aqui. E aí, por fim, nós temos uma súmula do STF, a súmula de número 487 do STF, súmula de número 487 do STF, ela prevê que será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste ela for disputada. Então, parece aqui haver uma interferência entre posse e domínio. Domínio é propriedade, né? Mas percebam aqui, não há. Tem que entender o sentido da súmula. A parte final que é importante. Se com base nela quem? O domínio, se com base nele o domínio, nela a propriedade, a posse tiver sido ofertada. Não é uma exceção a essa característica de que na posse se discute, na ação possessória se discute apenas posse. Continua aqui na súmula 487 do STF, havendo uma restrição à discussão da posse. Só que, como eu lhes disse, a posse é um dos atributos da propriedade. Pode ser que a posse esteja sendo discutida no processo em decorrência da propriedade. E quando ambas as partes discutem a posse com base na propriedade, a discussão é possessória. Ela não é petitória. Aqui, a propriedade não é um pedido, está na causa de pedir. Está na razão. A discussão continua sendo possessória. Então, essa vedação à discussão de propriedade, ela deve ser temperada pela súmula 487 do STF. Admite-se, portanto, uma discussão mínima sobre propriedade se a posse decorrer sobre a propriedade. Ou seja, a discussão sobre a propriedade, a discussão petitória, discussão sobre domínio, ela não pode ser um empecilho à proteção possessória. Esse é o sentido. Agora, se a posse decorrer da propriedade, aí não tem problema. É o que a súmula 487 do STF visa nos dizer. Ok? Nove e meia. Vamos lá. Vamos seguir. Agora qual é o número? Esse foi o item de número 3, né? Então, vamos lá. Item de número 4. A respeito das ações possessórias, próximo tópico, vamos falar sobre a competência. Competência na ação possessória. E aí, a competência na ação possessória em relação
a competência de foro, né, a competência territorial, vai prevalecer a regra do artigo 46, domicílio do réu, em se tratando de bens móveis, porque a posse pode incidir tanto sobre bens imóveis quanto sobre bens móveis, né? É mais comum a propositura de uma demanda possessória em relação a bens imóveis, tudo bem, mas também é possível a propositura de ação possessória em relação a bens móveis, ok? Sendo bens móveis, regra geral, artigo 46, foro de domicílio do réu. Sendo bem imóvel, aí vai para o artigo 47, que é o foro de situação da coisa. Foro de situação, de localização da coisa, em sendo bens imóveis. Em sendo bens imóveis, foro de situação da coisa, como consta do artigo 47. Só lembrem que esse artigo 47, em que pese tratar de competência territorial, ele possui natureza absoluta, bom? É um nível absoluto de determinação de competência. Então gera um vício insanável e todas as consequências. Pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, a qualquer momento. Então está ali na classificação da competência absoluta, esse artigo 47, importante dizer. E nós temos aqui também a incidência do artigo 60 do Código de Processo Civil a respeito da competência. Vou trazer o artigo 60 para os senhores, porque ele não é tão comum a gente analisar. Olha lá. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, ou seção ou subseção judiciária, comarca é a circunscrição na justiça estadual. Seção ou subseção judiciária é a circunscrição, a divisão territorial no âmbito da Justiça Federal. É só isso. Então, o imóvel situado em mais de um estado ou em mais de uma divisão territorial na Justiça Estadual, comarca, na Justiça Federal, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. E qual é o juízo prevento? É aquele onde se deu a primeira distribuição. Então, pode ser proposta a demanda em qualquer um dos limites territoriais do imóvel. Mas não pode um mesmo imóvel ter duas demandas tramitando. Então, um imóvel que abrange Friburgo e Bom Jardim, são municípios limítrofes, a demanda pode tramitar tanto lá quanto cá. Mas desde que a primeira demanda seja distribuída em Nova Friburgo, o foro de Nova Friburgo tem um fórum aqui em Nova Friburgo, no foro de Nova Friburgo, e tem um fórum no foro de Bom Jardim. Não pode tramitar uma ação em cada. Se a primeira ação tramitou, se o juízo prevento é Nova Friburgo, ele passa a ser competente para o conhecimento de todo o imóvel. Artigo 60 tem incidência, tem aplicação aqui. Próximo tópico, dentro das ações possessórias, sobre competência seria isso, legitimidade. Quem tem legitimidade para propor as ações possessórias. Item de letra A, legitimidade ativa. Quem é que possui legitimidade ativa? O possuidor. A legitimidade ativa nas ações possessórias é do possuidor. Eu não sei se os senhores vão se lembrar de um dispositivo que nós vimos em T2, o artigo 73 do CPC, ele trata de um instituto chamado outorga uxória. Na outorga uxória, nós temos lá a previsão do artigo 73, a exigência do consentimento do cônjuge para que se possa demandar sobre direito real imobiliário. Então, a propositura de um direito real sobre imóvel imobiliário dependeria, portanto, da quiescência, da concordância, do consentimento do cônjuge.
salvo quando se tratar de um vínculo matrimonial, de um regime matrimonial de separação absoluta dos bens. A proteção do bem do casal, a proteção do bem da família. Outorga uxória. Só que o artigo 73, que é o que prevê essa outorga uxória, ele tem um parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º trata exatamente das ações possessórias. Por isso que tem que tratar dele aqui. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então, em não sendo ato praticado por ambos, não precisa colocar ambos como réu. Se não foram os dois que agrediram a posse, você coloca um dos dois só, um dos cônjuges como réu. E se não é hipótese de composse, se a posse sobre o bem não é titularizada por marido e mulher, só quem vai a juízo é ou marido ou mulher. E não tem que ter consentimento do outro. Significa, portanto, dizer que não se aplica a exigência de outorga uxória nas ações possessórias em que não haja com posse. Ok? Ainda sobre a legitimidade ativa. Havendo desmembramento da posse, né, quando se fala em posse direta, posse indireta, os senhores verão isso mais propriamente em direito civil, né, isso é norma de direito material, tanto o possuidor direto, exemplo, o locatário, comodatário, usufrutuário, é aquele que está na posse direta do bem, aquele que está com o bem. Tanto o possuidor direto como o possuidor indireto podem demandar em litisconsórcio. Essa previsão não se encontra nem mesmo no CPC. Ela decorre do Código Civil. A discussão, a tratativa, a regulamentação da posse, meus amigos, começa no artigo 1196 do Código Civil. E o 1197, o segundo dispositivo do Código, portanto, a respeito da posse, vai prever a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a posse indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o direto. Se for essa a hipótese do possuidor direto de defender a posse contra o possuidor indireto, e o possuidor indireto pode ser o proprietário, como nós vimos. Então, o proprietário pode ser réu, e não vai poder alegar propriedade, pouco importa. Agora, pode ser o caso de possuidor direto e indireto atuarem em litisconsórcio contra um terceiro. Porque pode ser que quem tenha agredido a posse seja um terceiro, que não o proprietário, que não o possuidor direto. Eles podem atuar em litisconsórcio ativo. O que nós temos que ver aqui é que o mero detentor não possui legitimidade ativa para as possessórias. Nós estamos falando aqui, portanto, do possuidor. O possuidor tem legitimidade ativa para as ações possessórias, não poderia ser diferente. Agora, o mero detentor não possui legitimidade para a propositura de ação possessória. E quem seria o mero detentor? Também aqui é um estudo mais afinco, mais detido do direito material, tá? Mas mero detentor é aquele que ocupa a coisa ou por permissão ou tolerância do possuidor, né? Então é aquele que tem contato com a coisa temporário, provisório, por autorização do possuidor, ou aquele que atua no sentido de conservar a posse da coisa sobre ordens do instrutor. Então, o caseiro, por exemplo, é mero detentor. Ele não é nem possuidor. Ainda que ele entre no imóvel, ainda que ele passe o dia no imóvel, ele está ali cumprindo ordens do possuidor. Ok? Então, vejam, é possível que nós tenhamos o proprietário de um bem imóvel, e esse proprietário do bem imóvel
alugou o bem, cedeu para um locatário. Houve um desmembramento da posse. O proprietário conserva a posse indireta, ao passo que quem alugou, o locatário, conserva a posse direta do bem. Nós temos ali dois possuidores, o possuidor direto e o possuidor indireto. E pode ser que o locatário esteja viajando ou que não passe todos os dias na casa e contratou um ajudante, um caseiro, que vai na residência um dia por semana, de 15 em 15 dias. E naquele período, o caseiro tem a posse. Tem ali não tem a posse, não tem os domínios sobre, né, a posse de fato, que eu digo, ele está na coisa. Mas ele não tem juridicamente a posse, nem direta nem indireta. Ele tem a mera detenção. Ele é mero detentor. Pois bem, o mero detentor, ele não é legitimado a propor a ação possessória. Era isso que nos competia analisar aqui. Item de letra B. Agora temos que ver a legitimidade passiva. E a legitimidade passiva é do autor da moléstia à posse. Então, é o responsável pelo... Quando eu digo autor, aqui é a autoria no plano do direito material, né? É o responsável, portanto, pela... Vou botar responsável. Responsável pela moléstia. É assim que se chama no sede doutrinária, tá? Moléstia à posse. Moléstia / agressão possessória. Então, legitimidade passiva é o responsável, aquele que causou o ato ensejador da moléstia à posse, que se visa proteger mediante a tutela jurisdicional possessória. E vejam, uma vez mais eu lhes digo, pode ser que o proprietário, o possuidor indireto, seja o responsável pela agressão. Não tem problema nenhum aqui. E quanto à legitimidade passiva, para a gente encaminhar para o final desse tópico, nós temos a previsão do artigo 554, parágrafos 1º a 3º. No 554, parágrafos 1º a 3º, o Código de Disciplina, ação possessória em que figure como réus, né? Em que figure, vou botar no polo passivo, elevado número de pessoas. Elevado número de pessoas. É o que costuma acontecer, né, com as invasões de movimento social sem terra. É algo bem pontuado, bem específico aqui, né, em que centenas, às vezes milhares de pessoas agridem a posse e são, portanto, legitimados passivos. Olha o que prevê ali os parágrafos. Parágrafo 1º do artigo 554. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, como na maioria dos casos ocorre, da Defensoria Pública. Como é que se dá ali, parágrafo 1º? O oficial de justiça comparece ao local para realizar a citação. Ele vai citar pessoalmente quem ele encontrar. Claro, encontrou, cita pessoalmente. Recusou-se a receber, ele vai certificar. E quem ele não conseguir identificar, quem não se encontrar no local, como é que nós vamos proceder? Citação por edital. Aqui, a citação por edital, vamos assim dizer, ela foi facilitada. O oficial não tem que voltar uma segunda oportunidade, porque aqui é uma hipótese de bastante, primeiro, da efetividade da ação possessória, e segundo, que é, em geral, uma situação com animosidade bem exaltada, né? Então, logo na primeira vez que o oficial de justiça vai, ele cita quem ele encontrar, e quem ele não encontrar, logo nós já vamos passar para a citação por edital dos demais. Parágrafo 2º do 554.
Para fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados, como nós adiantamos aqui. Ele vai citar pessoalmente quem ele encontrou. E vai, excelência, citei aqui, peguei a identidade e de forma cortês me passaram, fulano de tal, ciclano de tal, papapá. Os demais, tem vários outros que não se encontravam, se recusaram, evadiram do local, vai se passar a citação por edital. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Porque a publicação por edital ela passou a ser prevista, como regra no CPC, apenas no site da Rede Mundial de Computadores, na internet, na página do tribunal local e na página do CNJ. Aqui, para trazer uma efetividade maior, e como é uma questão social sensível, né, o direito à moradia, o direito à posse, né, em razão do autor, e o direito à moradia, preocupando-se ali com os réus, com os invasores, o direito à moradia é um direito fundamental, o legislador foi mais sensível, ele determinou uma ampliação de publicidade. Então pode colocar, por exemplo, carro de som passando ali nas redondezas, pode colocar, eu já vi em frente a um prédio, a invasão se deu num prédio, em frente ao prédio tinha um outdoor. O juiz mandou que se aficionasse a citação por edital, o mandado de citação no outdoor. Aí, que é uma efetividade maior do que isso. Toda vez que o invasor entra e sai do prédio, ele está vendo o mandato de citação. Então, uma medida aqui de efetividade na ampliação da publicidade, uma ampliação da publicidade dos invasores. E nesse caso, nós temos naturalmente uma hipótese, poderemos ter, como diz ali o parágrafo 1º, um elevado número de pessoas, né? Grande número de pessoas. Nós teremos o litisconsórcio multitudinário, né? Uma hipótese de litisconsórcio multitudinário no polo passivo. E aí não vai ser hipótese de exclusão de ninguém, porque não é uma hipótese aqui de que o juiz possa excluir, porque senão vai determinar a exclusão ou a proteção à posse somente a uma parcela dos invasores. Não teria como. E uma outra característica desse tipo de invasão é o seguinte: é muito comum que bem público seja invadido e a fazenda pública vá a juízo, portanto, pleiteando a proteção do bem público. E aí, eu posso dizer, porque nós passamos por isso lá, você não consegue identificar quais são os invasores. Então, aqui você não qualifica o réu, você não tem os dados dele. E aí você informa isso ao juiz. Nós vimos isso no estudo da petição inicial, né? Artigo 319 tem lá os parágrafos que vai determinar que a qualificação da parte não pode ser um empecilho ao acesso à justiça. Então, em esse tipo de demandas, a parte não sabe. Tem lá, sei lá, um fazendeiro, de repente invadir a terra dele. Não sabe quem são aqueles sujeitos. Não adianta ele ir lá, por favor, pessoal, é o seguinte, queiram sair, por favor. Não vamos sair. Então, já que não vão sair, me passa, por favor, eu estou vendo aqui no código, nome completo, por favor, prenome e sobrenome, tá? Profissão, estado civil, endereço de e-mail, CPF de cada um de vocês, RG. Faz um catálogo de cada um dos invasores, me manda bem planilhado isso aí, porque eu vou entrar com uma ação contra vocês. Me passa os dados aí. O cara não vai ter esses dados, né? A parte não vai passar. Como realmente não passa. E aí, como é que se dá? O autor vai a juízo em face de 2 invasores. Até qualifica quem ele já souber, se por acaso souber, em não sabendo, em face de 2 invasores. Então, o polo passivo é indeterminado aqui. Ok? Você vai a juízo em face da coletividade. Tá aí. Legitimidade passiva e a especificidade dessa hipótese. Para encerrar, deixa eu aproveitar aqui o que eu puder ver, senhores. As características da ação processual que eu puder ver. Vamos ver a próxima aqui. A próxima característica da ação possessória, essa é de número 4, não a de número 5, né? Então, essa característica de número 5, salvo engano, se eu estiver errado, vocês corrijam aí, mas eu acho que a característica de número 5
é a possibilidade de cumulação dos pedidos. Cumulação dos pedidos que está prevista no artigo 555 do CPC. Esse eu vou trazer, não tem muito o que trabalhar de muito complicado aqui não, tá? Só para deixar bem claro, como prevê o caput do 555, que é lícito ao autor cumular ao pedido possessório, que nós tratamos que a ação possessória visa a proteção da posse. Mas não necessariamente é uma proteção exclusiva da posse. Porque tem que ter discussão da posse, mas pode ser que a agressão à posse tenha também provocado outros danos. E aí, por uma questão de efetividade, economia processual, resolve tudo num processo só. Quer ver? É possível cumular ao pedido possessório. Então, você pede a reintegração da posse em razão de um esbulho. Você pede a manutenção na posse em relação a ocorrência de uma turbação, como nós distinguimos lá. E você demonstra em juízo que você também sofreu danos. Aí você pede a condenação em perdas e danos. Você pede a indenização dos frutos. Os prejuízos que você teve em relação dos frutos que você deixou de oferir. Fazenda, plantação. Quando é invasão, você acha que os caras vão direitinho no caminho de terra que tem para passar? O pessoal vai atropelando os pés de alface, pé de tomate, passando por cima de tudo. Isso gera um dano. Claro que quando você vai a juízo, você pode acumular a proteção possessória e a indenizatória. Mas vejam aqui que a indenização decorre da agressão à posse. Né? A grande compreensão, o grande detalhe aqui é que a condenação em perdas e danos, a indenização dos frutos, decorrem da moléstia à posse, do esbulho, da turbação. É um ato só, na verdade, que geram duas consequências jurídicas. Parágrafo único do 555. Pode também o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho ou para cumprir-se a tutela provisória ou final. Veja, nem precisava, né? Então, a tutela preventiva, você pode pedir de um modo cautelar ou antecipatório e vai que ao final vai se confirmar. Esse inciso segundo seria absolutamente desnecessário. E o inciso primeiro está te dizendo o seguinte: o fato de você pedir uma tutela efetiva, uma tutela reparatória a uma lesão que já se consumou, não te impede de cumular também com um pedido preventivo. Então, você fala assim, é o seguinte, eu acabei de sofrer aqui um esbulho possessório, a perda total, do ponto de vista qualitativo, de uma parcela da minha propriedade rural. Estou vindo a juízo para pedir a reintegração. Tira os caras de lá. E tem outra. Eu quero também uma tutela preventiva, um interdito proibitório, porque tem cara do lado de fora dizendo que vai entrar. Esses caras estão dizendo que se sair, não adianta botar para fora, que eles vão voltar amanhã ou depois. Então pode se acumular a tutela reparatória com a tutela preventiva, sem problema algum. Antes de avançarmos para o procedimento, não vai dar tempo de ingressarmos no procedimento na aula de hoje, eu quero aproveitar então para tratar de um próximo tópico, que é o item de número 6, portanto, o que se chama de força nova, força velha, nesses procedimentos de ação possessória. Isso está previsto no artigo 558. Nessa brincadeirinha nós já vimos bastante informações, bastantes artigos bastante características sobre as ações possessórias. Bom, o que é força nova, força velha a respeito das ações possessórias? Essas características que eu estou passando aqui para os senhores, exceção de domínio, vedação de discussão de propriedade, e todas as características que nós passaremos a ver, pode ser que seja, Paulo, e eu tenha errado aqui na contagem, é menos importante isso. Essas características que estamos estudando aqui sobre as possessórias, como a exceção de domínio, e o que nós veremos na próxima aula a respeito da efetividade da ação possessória, especialmente a liminar possessória, é um procedimento que gira em torno da concessão de liminar possessória, para trazer efetividade, portanto, da proteção à posse. E tudo isso só faz sentido, só é aplicável se for uma ação possessória chamada de força nova. A ação possessória
de força nova. O procedimento especial das ações possessórias, que é um procedimento que gira em torno, portanto, da efetividade da proteção à posse, ela depende dessa característica, desse atributo, de ser tido uma força nova. E o que se entende por força nova? Aqui, meus amigos, a força nova que se chama quanto à agressão, à moléstia, à posse. Então tem que ser uma moléstia, uma agressão de força nova. Ou seja, considera-se força nova a ação possessória proposta, então a propositura da ação possessória em até 1 ano e 1 dia da agressão, da moléstia. É como se o ordenamento jurídico estivesse dizendo: aquele que vai a juízo em até 1 ano e 1 dia para buscar a proteção possessória é porque ele está realmente preocupado em manter a sua posse. Vamos dar a ele um procedimento efetivo. Ele que esperou mais de 1 ano e 1 dia para buscar a proteção possessória, ele não está tão preocupado assim com a agressão à sua posse. Vamos dar a ele um procedimento comum. Ele não vai ter esse procedimento especial calcado na efetividade. Então, isso é muito importante. Toda essa especialidade, essa efetividade do procedimento que nós veremos mais propriamente na próxima aula, depende de ter sido a ação proposta em até 1 ano e 1 dia. E por que 1 ano e 1 dia? Para que tanto detalhe de 1 ano e 1 dia? Aqui, meus amigos, é uma questão histórica. Né? É uma questão histórica. Desde sempre, nossos antepassados tratavam desse jeito. Desde os hebreus se tratava como sendo 1 ano e 1 dia. E a gente mantém por questão de história. Podia ser 1 ano, podia ser 1 ano e 2 dias, podia ser 1 ano e 1 mês, podia ser 11 meses. Aqui é uma questão de opção legislativa, né? E manteve-se, portanto, 1 ano e 1 dia. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2ª desse capítulo, que é o procedimento que nós passaremos a ver na próxima aula, seção 2ª desse capítulo, artigo 560 e seguintes. Vou trazer aqui embaixo para os senhores, 560 e seguintes, da ação de manutenção e reintegração de posse. Olha lá. Quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, afirmado na petição inicial. Então, dentro de 1 ano e 1 dia da moléstia à posse, turbação ou esbulho, a depender da hipótese. Parágrafo único do 558. Passado o prazo referido no caput, 1 ano e 1 dia, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Vai se discutir posse, mas sem as características essenciais do procedimento que nós passaremos a ver. Né? Então, vai perder a efetividade procedimental que nós teremos aqui. Ok? Então, meus amigos, o que tínhamos para falar nesse encontro de hoje sobre ação possessória a título introdutório, acho que nós tratamos aqui, vimos bastante coisa, além dessa força nova e força velha, falamos da acumulação de pedidos, legitimidade, mas o que? Competência, exceção de domínio, fungibilidade e as espécies de moléstia possessória. Como sempre, o Paulo tem toda a razão, foram 7 itens que nós vimos na aula de hoje sobre as ações possessórias. Vamos ficando por aqui, portanto, tá bom por hoje. Eu deixo aí 1 minuto de cortesia, são 9h59, eu teria mais 1 minuto para falar, estou abrindo mão, vou deixar à disposição dos senhores, depois a gente acerta isso aí, tá? Estão me devendo 1 minuto de aula. Um abraço, valeu, Carolina. Se cuida, tá? Eu me cuido aqui, você se cuida daí. Um abraço a todos. Boa semana. Acabou o caderno, Paulo? Bastante coisa, hein? Bastante coisa, né? Um abraço para todos aí, senhores. Um prazer estar com os senhores, tá? Boa semana a todos. Até a próxima, tá? Acabando o semestre, hein?
Segundo a Carolina, foram 3 folhas frente e verso só nessa brincadeira de hoje. E. Vai piorar, vai piorar. Tchau, pessoal. Até mais. Vou nessa. Vou interromper a gravação aqui.